Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Beatriz Furtado, sou diretora de produto aqui na League Lead e hoje eu vou te mostrar como você acompanha os dados e métricas de tudo que você faz dentro da League Lead, tá? A primeira coisa que você precisa saber é que dentro da nossa dashboard, que é no acesso principal quando você entra na League Lead, você já tem os dados mais resumidos de tudo que você fez, combinado por campanha. Então é por isso que é muito importante você colocar campanha no seu envio, no seu flow, para que assim você consiga ter visão macro de tudo que acontece assim que você entra. Então deixa eu te mostrar como você consegue ver isso. Aqui quando você acessa, a primeira coisa que você vai fazer é você dizer qual é o período que você quer analisar e qual é a campanha que você quer olhar. Então, aqui eu já coloquei essa campanha para vocês conseguirem identificar todos os dados dessa campanha e conseguir ver tudo que você consegue enxergar de métrica e com isso usar dentro das outras estruturas que você tem de KPIs para o seu lançamento ou então para o seu funil de perpétuo. Então, quais são as informações da campanha que você tem disponível aqui? Quantas ligações você fez nessa campanha? Quantos SMS e SMS flash você mandou? Quantos flows ativos? Quantos WhatsApp você tem integrado? Quantos WhatsApp você tem conectado dentro da League Lead? Então, assim, você consegue ter tudo, todas as comunicações que você já fez, tá? Além disso, você consegue ver o funil de conversão, ou seja, aqui eu te mostro quantos leads você tinha na base e com quantos leads efetivamente você falou, ou seja, quantas pessoas efetivamente atenderam, quantas SMS efetivamente foram entregues, para que você consiga identificar, beleza, eu tinha uma base de 100 mil leads e eu consegui impactar 70 mil, 80 mil, e assim você consegue ver a sua conversão, o seu alcance usando a League Lead. Ao lado tem o resultado da campanha, tá? Aqui você vê o investimento, ou seja, quanto você gastou para fazer essas campanhas e o alcance, ou seja, a métrica bonitinha entre os leads da campanha e os leads impactados. Embaixo você tem ainda um gráfico que mostra o desempenho da campanha, ou seja, quantas campanhas você fez dentro daquele período de data que você selecionou. Aqui eu coloquei 60 dias. Então aqui eu consigo ver quantas ligações eu fiz, quantos SMS eu enviei por dia, de acordo com esses gráficos de linha que eu tenho aqui. Se eu quiser, por exemplo, ver só as ligações, eu consigo desativar todas as outras linhas e ver só as ligações. Se eu quiser ver o WhatsApp, se eu quiser ver os SMS, então quantos SMS eu enviei, só SMS. Se eu quiser comparar com Flash, então eu consigo ver quantos SMS Flash eu mandei por dia. Então aqui eu consigo entender qual foi o fluxo de comunicação que eu fiz, tá? E embaixo eu tenho todas as campanhas. Então assim você já consegue identificar todas as campanhas que você fez durante esse período que você selecionou. Então aqui é uma visão macro, é uma visão de tudo de acordo com as campanhas. Agora eu vou te mostrar como você vai ver os resultados de cada envio. Vem comigo. Para isso, você vai vir aqui na opção de envios no menu lateral e você vai selecionar a data que você quer ver e identificar esses relatórios. Então aqui, por exemplo, eu selecionei desde novembro para a gente ter um pouquinho mais de histórico. Então aqui eu tenho histórico de tudo que eu já enviei de novembro até hoje, tá? E eu quero ver, por exemplo, esse envio aqui de SMS Flash que foi finalizado no dia 11 de novembro. E eu quero ver exatamente no detalhe o que foi esse SMS, quantos SMS eu mandei. Então aqui eu consigo ver todos os dados dessa campanha, consigo ver a copy dessa campanha e eu consigo ver quantos SMS foram processados, enviados e a taxa de entrega disso, tá? Aqui eu ainda consigo ver todos os números no relatório qualitativo que estavam dentro dessa tag, ou seja, dentro dessa base que eu fiz esse disparo. E no final eu consigo ver, por exemplo, os custos, então quantas mensagens eu enviei, qual foi o valor de cada uma delas e o custo final dessa ação. Agora eu vou te mostrar, por exemplo, um de ligação simples. Assim você consegue ver o resultado de forma mais clara. Aqui eu tenho também todos os detalhes da ação que foi configurada por você, o áudio que você usou e aqui o relatório quantitativo, onde eu tenho os números discados, quantas ligações foram atendidas, a taxa de atendidos e aqui eu ainda consigo ver exatamente o tempo de áudio que as pessoas mais escutaram, para você conseguir, inclusive, usar isso como insight para entender qual foi o tempo que elas mais escutaram, onde foi que elas desligaram o telefone, para você conseguir identificar onde a sua copy não tá tão boa. Então isso te ajuda a tomar essas decisões. E aqui inclusive tem um gráfico bonitinho desse timing para você. No relatório qualitativo você tem mais informações. Você tem os números, o tempo que essa pessoa ficou no telefone escutando o áudio, a data e a hora que ela atendeu,
tudo bonitinho para você conseguir, inclusive, entender quem foi que ficou mais tempo. Deixa eu mandar uma ligação ou um SMS para quem escutou com menos tempo, e assim você ter um pouco mais de dados para trabalhar. E aqui, em custos, você tem um relatório final de custos com a quantidade, com o valor final daquele custo daquele relatório para você. Então aqui, quando a gente olha para os relatórios dos envios, ele tá super completinho com todas as informações necessárias para você trabalhar. E agora, eu vou te mostrar onde você vê o relatório do Flow. Nele, você vai conseguir ver tudo o que acontece, quantas ligações você fez, SMS enviados e tudo isso dentro de um único relatório. Você vai na opção do menu lateral Flow e assim você vai ser redirecionado para todos os flows que você tem criados, tá? Aqui no bloco de ação, você vai vir aqui em editar. Assim, você consegue ter acesso ao botão para você baixar o relatório. É só clicar aqui na opção de relatório e digitar a data, ou seja, o período que você quer ver das informações daquele flow. Nesse caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, do dia 1º de novembro até hoje e vou ver esse relatório. E ele vai me gerar esses dados. Tá vendo que ele mostra aqui quantos envios eu fiz, o custo total desse flow, eu consigo ver quais foram os SMS enviados, eu consigo ver qual foi a quantidade de cada SMS enviado, a tarifa de cada um deles, e eu consigo inclusive baixar essas informações para ver com mais calma, para eu conseguir analisar e entender um pouco melhor. Então aqui esse relatório ele já te mostra todas as informações certinhas, tá? Então essa estrutura do relatório do Flow te ajuda a tomar mais decisões e inclusive usar essa base de dados para criar novas segmentações e novas listas. Então aqui na Liglead você consegue ter acesso a todas as métricas necessárias para acompanhar e entender os resultados que você teve junto com a Liglead e bater essas informações. Caso você precise de alguma dúvida ou queira alguma coisa diferente do que tem aqui, ou inclusive tenha sugestões, pode chamar nosso time de suporte que ele está disponível de 8 às 22 todos os dias para te ajudar com isso, tá? Então é muito importante que você efetivamente use essas métricas, use esses relatórios para conseguir tomar decisões assertivas, tá? Então pronto, agora você já sabe como usar os relatórios e todos os dados que a gente disponibiliza na Liglead. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? E se você tiver alguma ideia de vídeo para a gente poder fazer aqui para você, deixa nos comentários. Tchau e até a próxima!